O título da pregação de hoje, irmãos, se chama A Família de Cristo. Amém? Nós vamos estudar, está no livro de Mateus 12, do 46 ao 50. É uma passagem bastante conhecida, mas Deus falou comigo de uma maneira diferente, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A palavra de Deus diz assim, ó: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe a alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Então nós vamos estudar esta palavra, acho que ela é bastante conhecida, todo mundo já leu ela, né? Em casa. Se nós voltarmos uns 2, 3 versículos para trás, ele fala assim que Jesus estava falando à multidão. Jesus ele estava pregoando também, naquele momento, acerca de quando um espírito imundo sai do homem, ele procura descanso em lugares áridos. E ele procurando, ele não acha, o que ele faz? Ele retorna para aquela casa onde ele estava. E se ele acha aquela casa vazia, o que é a casa vazia? É quando não está preenchido com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus. O que ele faz? A Bíblia nos relata que ele volta com mais 7, piores do que ele. Em outras palavras, a vida daquela pessoa se torna 7 vezes pior do que era antes. Aí ele termina falando, né? Assim acontecerá essa geração má. No que ele estava explicando isso daí, alguém entrou e falou, né? Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos e querem falar-te. A primeira pergunta que eu faço para a igreja: o Senhor Jesus parou para atender a mãe e os irmãos dele de sangue? Pelo contrário, no mesmo instante, o que ele fez? Na hora que a pessoa indagou aquilo para ele, ele respondeu com outra pergunta: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então, muitas vezes, a resposta nas nossas vidas, nós vamos dar para as pessoas com outra pergunta. Agora, irmãos, ele poderia ter deixado o pessoal que está pregoando, ele era Jesus, ele estava pregoando, ensinando, e ter ido lá, ter com a família de sangue dele, não poderia? Mas não, ele continua fazendo a obra. A primeira coisa que nós aprendemos com isso: quantos têm deixado de fazer a obra de Deus por causa de alguma pessoa do sangue que está do lado de fora, da família? Quantos têm deixado de fazer a obra de Deus? Às vezes não é nem por um ente querido da mesma família de sangue, mas às vezes uma pessoa, qualquer outra pessoa que ele quer agradar e deixa de fazer a obra. Quantos têm o chamado e têm deixado o seu chamado para agradar pessoas? Glórias a Deus. Nós não estamos pregando aqui que nós temos que desprezar, abandonar nossa família de sangue. Pelo contrário, nós temos que amar e orar a nossa família de sangue. A nossa família de sangue, porque a Bíblia nos relata que aquele que não ora pela tua família é pior do que um incrédulo. Então nós temos que orar, mas nunca deixe de fazer a obra. Quando a gente fala fazer a obra, a gente pode estar aqui como um pregador, a gente pode estar aqui como um ministro de louvor, a gente pode estar aqui como um obreiro, a gente pode estar aqui como um ouvinte. Nunca deixe de estar na casa de oração, no santo monte de oração, para agradar pessoas. Primeira coisa que Jesus nos ensina nesse versículo. Outra coisa que ele ensina nesse versículo, ele fala assim, ó: eis que estão ali fora. A Bíblia não nos relata onde Jesus estava pregoando. Se era numa sinagoga, se era num palácio, onde quer que for. A única coisa que ela relata é o seguinte, ó: a tua mãe e o teu irmão estão ali fora. Então, cuidado com as pessoas que se encontram do lado de fora da casa de oração, que queiram te tirar de dentro da casa de oração. Glórias a Deus. Irmãos, pelo amor de Deus,
Nós não estamos apregoando da família de sangue do Senhor Jesus. Maria, a Bíblia nos relata que ela foi cheia de graça e ela nunca quis a glória para si. Dando o exemplo dos irmãos de Jesus, Tiago tem um livro escrito aqui. Tudo que a gente lê aqui, a gente tem que levar pelo âmbito espiritual. Pelo âmbito espiritual, Deus, Jesus está falando para nós, primeiramente, não deixa de fazer a minha obra para atender ninguém, para agradar ninguém. Depois ele fala assim, não deixe que ninguém que esteja do lado de fora tente te tirar de dentro da casa de oração, do santo monte de oração. Cuidado com as pessoas que nós colocamos do nosso lado. Não vos prendei com jugo desiguais com os infiéis. Lembra do boizinho e do jumento? Dá para andar junto, boizinho e jumento? Dá para puxar o arado junto? Não. Cuidado com as pessoas que vocês colocam dentro das suas casas. Vigia. Essa pessoa pode tentar te tirar da onde você está, como um salteador que ele rouba no caminho. Porque aqui, irmãos, aqui nós estamos no caminho. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, Ele nos leva à vida. Amém? Continuando, o texto diz assim lá em Mateus 12, 48. Ele, porém, respondendo, disse o que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então note que na mesma hora que o Senhor Jesus foi indagado, que a tua família estava do lado de fora, o que ele fez? Ele respondeu com uma outra pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mas olha que interessante, ele trata a mãe no singular e ele trata os irmãos no plural. Se nós levarmos para o âmbito espiritual, a mãe é a igreja. Então, quando nós adentramos aqui ao Santo Monte de Oração, nós falamos assim, cumprimento a Madre Igreja na santa paz do Senhor. É o mesmo que falar cumprimento a Mãe Igreja na santa paz do Senhor. Mas, irmãos, quando ele trata a mãe no singular, ele está querendo nos dizer: existem várias igrejas, mas somente uma é a minha igreja. Em outras palavras, vocês já ouviram aquela conversa assim de eu vou na igreja A, ele vai na igreja B, ele vai na igreja C, mas o Deus é o mesmo? O Deus só é o mesmo da igreja A, que é o mesmo da igreja B, que é o mesmo da igreja C, se o que é pregado lá está escrito aqui, nas Escrituras Sagradas. E se o que é pregado lá é vivido, é colocado em prática. Do resto, meu irmão, o Deus não é o mesmo. É muita dissensão entre as igrejas, começando pelo nome. A Bíblia diz assim: a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Aí ela continua: estão fazendo-a de covil de salteadores. Toma cuidado. Lugares onde ficam glorificando o nome de igreja. O único que tem que ser glorificado é o nome do Senhor Jesus. Brigam por causa de igrejas. Eu sou da igreja ABCD, discutem isso, discutem placa de igreja. Tinham que estar sentado discutindo o que está escrito, procurar qual é a verdade e seguir. E o que é o corpo de Cristo? Quando ele fala meus irmãos, no plural, os irmãos é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, irmãos? É quando nós nos reunimos com um único só propósito, que é conhecer a Deus, que é ver a Deus. Todo dia antes da gente adentrar no Santo Monte de Oração, qual que é a oração que é feita ali fora que o pastor faz? Qual que é o propósito que você vem aqui no monte? Conhecer a Deus. Cada um que está aqui, que veio com esse propósito de conhecer a Deus, ele se tornou um corpo de Cristo. Ele é um irmão do Senhor Jesus, como está escrito aqui. E aí todos nós reunidos como corpo de Cristo, no único só propósito, que é conhecer a Deus, aí nós nos tornamos a verdadeira igreja de Cristo. Agora, não tem como a gente se tornar corpo de Cristo, fazer parte da igreja de Cristo, irmãos, se não haver dentro de nós desprendimento, se a gente não tiver que deixar as coisas, que nos abdicar de muitas coisas que nós gostamos. Não tem jeito de nós sermos corpo de Cristo
se nós não dermos a nossa vida por amor ao Evangelho. Não tem jeito. A Bíblia nos diz lá em Marcos 8,35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, se você quer ser um corpo de Cristo, você tem que dar a tua vida por amor ao Evangelho. Amém, irmãos? Aí ele continua falando assim, ó, estendendo a sua mão para seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Você sabe o que ele quis dizer quando ele mostrou os discípulos aqui, ó? Ele quis dizer assim, ó, tá aqui, ó, meus discípulos, eis aqui o meu corpo, que é o corpo de Cristo, que todos eles estão reunidos no único e mesmo propósito, que é conhecer a Deus. E eles aqui querendo fazer a minha vontade, conhecer a Deus, me seguir, essa aqui é a minha igreja. Deus está falando assim na noite de hoje para cada um aqui, ó. Se você adentrar na casa de oração como corpo de Cristo, no único só propósito que é conhecer a Deus, aí todos entram no mesmo propósito. Nós nos tornamos discípulos de Cristo. E nós reunidos como os discípulos de Cristo, nós vamos formar a verdadeira igreja de Cristo. A igreja, lembra que a gente falou singular? Existem muitas igrejas, mas somente uma é a igreja dele. Irmãos, agora, para nós nos tornarmos discípulo de Cristo, a gente sabe que não é fácil. Porque, como foi falado anteriormente, nós vamos ter que deixar muitas coisas. Muita gente quer ser um discípulo. Quando você pergunta, quem aqui quer ser um discípulo? Adentrar aqui somente para conhecer a Deus, só fazer a vontade de Deus. Todo mundo é espontâneo, eu quero ser um discípulo. Mas muitos querem ser discípulos em cima do muro. Deus não quer discípulo 99%, pessoal. A gente é falho, é pecador, eu peco o dia inteiro, todos nós pecamos, mas quando a gente coloca o joelho no chão, pede perdão, o sangue do Cordeiro nos limpa. Glória a Deus. Agora, ser discípulo, irmão, nós vamos ter que deixar muitas coisas. Eu vou dar exemplo de 2 discípulos aqui que a Bíblia nos relata. Mateus 4, do 18 ao 22, diz assim, ó: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro. Lembra de Simão? Simão, Simão, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que fizeram então, ó. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eles deixaram tudo o que eles estavam fazendo e fizeram o quê? Irmãos, quando nós queremos seguir ao Senhor Jesus, a coisa tem que ser instantânea. Nós temos que ter opinião. Nós temos que saber o que a gente quer da nossa vida. Aí continuando, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu consertando as redes e chamou-os, eles. Olha só, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Na hora que Jesus chamou, que eles estavam consertando a rede com os pais dele, o que eles fizeram? Imediatamente deixou as redes e o pai deles e seguiram. Lembra que fala, se alguém não deixar pai ou mãe, meu irmão, por amor a mim, esse não é digno. Então, quando ele chama os discípulos dele, irmãos, ele está falando assim, ó, tá aqui. Eles estão no único e só propósito, que é me conhecer. Eles deixaram tudo para me seguir. Esse é o corpo de Cristo que eu quero. Deixou tudo. Agora, irmãos, é inevitável, né? Que quando nós deixamos tudo por amor de Cristo, que nós não vamos aborrecer muita gente. É ou não é? A própria Bíblia nos relata lá em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Mas fica contente, porque se você está aborrecendo todo mundo, você está no caminho certo. Porque você pode, antes que você desagrade todo mundo nessa terra, mas não desagrada a Deus, não. Amém, irmãos? Aí ele continua, né? Quando a gente fala da perseguição, a Bíblia também nos relata que, do mesmo jeito que nós vamos desagradar a muitas pessoas, ela fala que nós teríamos perseguições. Mas também ela nos relata que era para nós termos bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas Ele venceu o mundo. Lembra disso? Está escrito lá em Marcos 10, do 20 ao 30, está escrito assim, ó, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Então o verdadeiro discípulo de Deus, a Bíblia já relata, ele vai aborrecer alguém vai se aborrecer com ele, e ele vai ser perseguido. Porém, irmãos, quando ele fala pra gente, muita gente confunde esse versículo, quando ele fala pra gente, se a gente deixar pai e mãe, aquilo que a gente falou, nós não estamos falando que você tem que abandonar, desprezar o teu pai e a tua mãe, não. É tua família, ame e ore a tua família. Ele só está pedindo para você assim, ó, quando deixa teu pai, tua mãe e teus irmãos, exerça o primeiro mandamento, ele está falando, que é amar a Deus sobre todas, e as demais ele acrescenta. Quando ele está falando isso daí, ele está falando, ó, deixa tudo e vem. Você vai ver se esse povo que está com você não vem tudo atrás de você depois. Mas dentro de uma casa, guarde isso, dentro de uma casa tem sempre uma coluna, sempre uma coluna. Essa coluna pode ser o homem, pode ser a mulher, às vezes Deus usa o próprio filho, a gente não sabe, mas tem uma coluna. Mas se essa coluna não se posicionar, meu irmão, a vida inteira vai continuar como está, a família. Agora, quando essa coluna se posiciona, Deus trata com aquele que não se posicionou. Faz prova. Se posiciona. Toma cuidado quem você põe do teu lado. Se por acaso você ainda frequenta algum tipo de covil, faz prova com Deus. Sai de dentro do covil e fala, meu Deus, está aqui, eu fiz a minha vontade, agora a minha vida está nas tuas mãos. Faz prova. Irmãos, guarde algo, mesmo nós sendo infiéis, Deus continua fiel. Mas tem que ter um de uma casa. Na minha casa foi o meu irmão, teve uma coluna. Testemunho da minha família, que lutou, perseverou. E um dia Deus falou para ele que toda a família dele estaria reunida. Falta um irmão vir ainda. Mas eu sei que já tem data e hora marcada, que é o Deus que eu confio, entendeu? Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui pregando. Mas seja coluna na tua casa, escuta isso. Seja coluna da tua casa. A coluna é aquela que mais sofre, porque ela ora, ela jejua, às vezes a resposta não é do dia para a noite, mas vem. Amém, irmãos? Porque olha o que diz em Josué 24:15, leva essa palavra hoje com vocês. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí fala bem alto aí, ó. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Coluna, sei tua casa vai servir ao Senhor. Aí lá no final ele diz assim, ó. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus faz acepção de pessoas. Ele faz questão de falar no último versículo, qualquer um. Em outras palavras, qualquer um de nós aqui, podemos nos adentrar aqui com o único e só propósito que é conhecer a Deus. Qualquer um de nós aqui, podemos não deixar ninguém que está do lado de fora nos tirar daqui de dentro. Qualquer um que está aqui, pode não deixar de fazer a obra para agradar, seja da família ou seja quem for. Em outras palavras, qualquer um de nós aqui podemos ser o seu discípulo. Ele está falando na noite de hoje. Ele está chamando cada um que está sentadinho aqui, falando, ó, eu quero que você seja meu discípulo.
Mas basta a gente querer, basta a gente se posicionar, porque a Bíblia também nos relata que muitos são chamados, mas pouco. Ele conhece, Deus trabalha com sinceridade do coração, Ele conhece a sinceridade do coração de cada um aqui presente. Ele sabe aquele que adentrou aqui, que fala, meu Deus, eu quero ser um discípulo do Senhor. O problema, irmãos, é que muitos não querem ser discípulos, né? Porque a Bíblia diz assim que nós temos que fazer a vontade do Pai. Quantas vezes nós falamos por dia, Pai, que seja feita a Tua vontade? Quantas vezes você ora o Pai Nosso? Eu acho que no mínimo uma vez você ora o Pai Nosso, não é? E a oração do Pai Nosso é, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita. A pergunta é, será que nós estamos fazendo a vontade dEle? A gente fala tantas vezes por dia isso, seja feita a Tua vontade. Quando nós fazemos a vontade do Pai, nós nos tornamos discípulos. A gente aprendeu duas mensagens tão fortes, as duas últimas mensagens, irmãos, porque discípulo apacenta ovelhas. Lembra o discípulo do Senhor Jesus, Simão? Simão, Simão, tu me amas? Tu sabe que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas. Discípulo, irmão, age como bom samaritano, socorre na necessidade. Em outras palavras, discípulo exerce o amor. Se nós não amarmos o próximo, nós nunca vamos ser discípulos de Cristo. Irmãos, lá em João 8, 31 ao 32 diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, para nós sermos discípulos de Deus, discípulos do Senhor, nós temos que conhecer a palavra dele e permanecer nela. A Bíblia nos diz que nós temos que ser perseverantes, nós temos que perseverar até o fim. E o que liberta é a palavra. O que liberta não é colocar a mão numa pessoa manifestada e falar, sai em nome de Jesus. A Bíblia nos relata que em seu nome expulsará demônios. Mas se não tiver palavra, lembra que a gente leu no começo? Ele roda por lugares áridos e volta com 7 piores do que ele. Se não tem palavra no lugar, irmão, volta pior. Se não tem a verdade, a vida da pessoa se torna pior. Por isso que para nós sermos discípulos, nós temos que permanecer na palavra dele, amém? Lá em João 6,40 diz assim, portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, quando nós nos tornamos verdadeiros discípulos de Cristo, nós vamos ver a Deus. Quando fala de ver a Deus, eu sempre lembro da passagem de Jó. Lembra que Jó falou? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam, te veem. Então, quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós somos perseverantes na palavra. Nós cremos nele, irmão. E nós vamos vê-lo quando nós nos tornamos discípulos dele. Ele relata lá que eu ressuscitarei no último dia. Em outras palavras, é o discípulo que ele vem buscar. A igreja dele tem que ter discípulos. É a igreja que ele vem buscar. E nós não sabemos nem o dia, nem a hora e nem o momento. Uma coisa nós sabemos, tudo está se cumprindo. Tudo. Nós estamos vendo o que nós estamos passando nos dias de hoje. Tudo, amor se esfriando, pai matando filho, filho matando pai, rumores de guerra, terremotos, maremotos, pragas. Olha a praga que está chegando aí. É nessas horas que a gente vê onde está a confiança. A nossa confiança tem que estar na palavra, permanecer na palavra dele. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém, irmãos? Eu faço uma reflexão aqui e eu entrego a palavra na noite de hoje. Primeiro, nunca deixe de exercer seu chamado, nunca deixe de apacentar as ovelhas, nunca deixe de louvar, de adorar, nunca deixe de vir como ouvinte na casa de oração ou no Santo Monte.
para fazer a vontade, seja de algum ente querido ou de qualquer outra pessoa, exerça o primeiro mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Novamente eu reforço, nós não estamos apregoando que nós devemos abandonar nossa família de sangue, não. Pelo contrário, a gente convive dia a dia, a família que nós amamos, nós devemos orar, amar e orar, porque é aquela que nós mais lutamos para que esteja aqui com a gente. Então ore pela tua família, porque aquele que não ora é pior do que um incrédulo. E eu complemento, seja coluna na tua casa. A Bíblia diz que o reino dos céus é dos corajosos. Se encoraja, seja coluna. Tem hora que nós temos que ser corajoso. Nós temos que deixar aquilo que nós estamos acostumados há tanto tempo, há tantos anos. Não é fácil. Mas a paz que você sente, irmão. Falar uma coisa para você, não tem dinheiro que pague. Amém? Pelo âmbito espiritual, irmãos, a mãe é a igreja e seus irmãos é o corpo de Cristo, quando ele fala na passagem. E quando nós nos reunimos como o verdadeiro corpo de Cristo, nós nos tornamos discípulos dele. E quando todos nós estamos juntos como discípulos, é esta a verdadeira igreja que ele vem buscar. Procure ser um discípulo, procure deixar tudo por amor do Evangelho. Lembra dos discípulos que estavam pescando? No mesmo instante eles deixaram as redes, deixou o Pai. Tenha opinião, seja um cristão de opinião. Tem muita gente que quer ser cristão, às vezes tem vergonha de falar para os outros. Não tenha vergonha não. O Senhor Jesus disse que qualquer um que fizer a vontade do Pai que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ele não está fazendo acepções de pessoas, ele está falando qualquer um. Ele está falando para cada um aqui hoje presente, sem exceção, nós podemos ser um discípulo dele. Basta nos reunirmos em um único e só propósito, que é conhecer a Deus. Porque é essa, irmão, é essa igreja que ele vai vir buscar nos últimos dias, a que faz a vontade do Pai. Amém? Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor. Amém, irmãos? Presta atenção em algo. Enquanto o pastor ministrava, observa que ele começou falando acerca de um texto onde Jesus disse que se a casa estiver vazia, o inimigo vem, depois dele passear pelos lugares áridos, traz mais 7. Aí ele acabou de contar essa história. Aparece um alguém e vira e fala assim para Jesus: ó, tua mãe e o teu irmão, teus irmãos estão aí fora. Em outras palavras, sai de dentro da casa e vai para fora. Se ele sai de dentro de casa e vai para fora, aquela casa fica como? Olha a artimanha do diabo. Para ele deixar a casa vazia, irmãos, ele quer arrancar Jesus lá de dentro. Porque ele enfia mais 7 dele lá dentro e larga o estágio daquela casa pior do que antes. Mas como que ele tira, sudecaia, ridecou, manai, decanta Jesus de dentro da casa? Se Jesus é o verbo, se ele conseguir distorcer a palavra, se ele conseguir desviar a palavra, ele arrancou Jesus de dentro da casa. Pronto, aquela casa está vazia. Guarda algo. A casa nunca vai ficar vazia. Ou quem habita lá dentro é Jesus. E Jesus é aquele que veio para batizar com o Espírito Santo e fogo. Ou aquela casa está vazia e com ela traz mais 7. Discípulo de Jesus só fica na casa que Jesus está, tá? Se a casa não tem palavra, discípulo não fica. Porque o que habita lá dentro é demônio, não é o Espírito Santo de Deus, não é aquele que veio para batizar com fogo e com o Espírito Santo. Então guarda isso. Discípulo se relaciona com o verbo de Deus. Por isso que ele disse o texto que ele falou, que aquele que guarda as palavras dele, aquele que retém as palavras dele, esse é meu discípulo. E discípulo, irmãos, ora ele está na posição de irmão e ora ele está na posição de mãe, tá? A mãe tem a obrigação de cuidar de quem? Dos irmãos, que são os filhos da fé. Então discípulo só não fica só na posição de irmão, não, irmãos. Ora está na posição de mãe, ora está na posição de irmão. Está
claro isso ou não? E aonde Jesus está, irmãos, aonde a presença dele está, ele diz: a paz que eu vos dou, o mundo não vou lá. Lá tem paz. Se você sair daqui de dentro da tua casa e levar embora para tua casa a paz, quer dizer que Jesus esteve aqui presente. Mas se for embora atribulado, conselho que eu te dou, eu não volto mais que não. Porque esse é o sinal que Jesus nunca esteve aqui dentro. E segundo, aonde Jesus nos enviar, ele disse assim também, naquele lugar que ele nos enviar, que ele vai mandar, ele fala: não cuideis que vim levar a paz, eu vim levar o quê? A espada. Quando a espada vem, irmãos, ela aborrece. Eu aborreci já um monte de gente, isso eu posso falar para você. E glórias a Deus, irmãos, porque muitos daqueles que eu aborreci, hoje estão aqui dentro junto, porque Deus não é injusto. No tempo determinado dele, irmãos, ele une e forma tudo um corpo só e tudo como discípulo. E esses hoje são os que aborrecem os outros, porque ele usa a espada. Aonde a espada bate, separa. Por isso que vai ter pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra e assim por diante. Mas aonde existe a dissensão, pode descansar o seu coração, porque no tempo determinado por Deus, a verdade manifesta, porque o nosso Deus não é um Deus injusto. Eu tinha algo no meu coração, irmãos, quando Deus me revelou os erros que estão acontecendo para todo lado, em virtude da distorção da palavra de Deus. Presta atenção, o evangelho é um só. Por que nós vamos em algum lugar e diz que deve dizimar e tem lugar que diz que não deve dizimar? Por que tem lugar que diz que a mulher deve usar o véu para orar, tem lugar que diz que não deve usar o véu para orar? Por que cada lugar tem um nome, se está escrito que a casa do Senhor será chamada casa de oração para todos, sem exceção, para todos os povos? Você vai dentro de uma igreja, tem uma doutrina, você vai dentro da outra, tem outra doutrina. Não, tem algo errado. Tem algo errado. O evangelho é um só. O Espírito Santo, ele também é um só. Como que o mesmo Espírito, irmãos, pode ensinar uma doutrina aqui e pode ensinar uma doutrina ali? Não tem jeito, está errado. Tem algo errado. Então nós estamos vendo uma miscelânea de coisas. E se tem coisas erradas, significa que o verbo não está lá dentro, irmãos. Em alguma delas, o verbo não está lá dentro. E se o verbo não está lá dentro, o que tem lá dentro, irmãos, é os mais 7 que trouxe. Por isso, ei, discípulo do Senhor, esteja onde Jesus está. Se tu é discípulo, é onde Jesus está. Se Jesus não está lá, pega tuas coisas e vai embora. Não fica não. Tá claro isso ou não? Porque senão nós nunca seremos abençoados. Nunca. Quando eu comecei a ver, irmãos,